Os tanques vêm-se obrigados a travar o seu avanço à espera da infantaria. Tinham passado apenas 4 dias desde o início da invasão. A falta de iniciativa do primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain ocasiona fortes debates na Câmara dos Comuns. A situação requer um governo de coligação, mas os trabalhistas não aceitam enquanto continuar à frente do governo o atual primeiro-ministro. Conservadores e trabalhistas chegam a acordo para que Winston Churchill se coloque à frente do novo governo. Apesar de ter sido responsável do desastre de Gallipoli na Grande Guerra e dos nefastos desembarques da Noruega, Winston Churchill assume o Ministério da Defesa. Na sua primeira intervenção, Churchill declara perante o seu governo: "Só posso oferecer sangue, suor e lágrimas." A resistência holandesa é incapaz de parar o avanço alemão. A rainha, tal como o governo, conseguem fugir de Haia para a Grã-Bretanha a bordo de um destroyer britânico. Pouco depois, Roterdão é bombardeada sem cessar até que, a 14, o exército holandês rende-se. Na Bélgica, as tropas aliadas foram expulsas do Canal Albert e na frente francesa, os soldados alemães e os tanques de Guderian, com o apoio da Luftwaffe, atravessam o rio Mossa, perto de Sedan, antes que os aliados possam reagrupar-se. Desta forma, as unidades de Wehrmacht ultrapassam o ponto estratégico mais temido por Hitler no avanço em direção à França. Os bombardeiros alemães, como pontas de lança dos diversos ataques, continuam a esmagar incessantemente as posições aliadas que se veem obrigadas a retroceder, permitindo às tropas de Rommel estabelecer posições avançadas em Dinant e às divisões de Panzer de Guderian continuar a avançar a grande velocidade. No dia 15, os britânicos lançam o seu primeiro ataque aéreo, com pouco êxito, sobre a bacia industrial alemã de Ruhr. No dia 16, Rommel e os seus soldados conseguiram penetrar 80 km no território francês e caminham em direção a Cambrai. Churchill, numa viagem relâmpago, voa a Paris para analisar a situação com o primeiro-ministro Reynaud e o general Gamelin. É imprescindível que as tropas aliadas travem o avanço alemão sobre a França. Churchill ordena que os aviões britânicos efetuem ataques sobre as tropas e blindados alemães situados em Sedan. Tanto a artilharia como a aviação nazi convertem num fracasso as ações da RAF. No dia seguinte, os blindados de Guderian desviam-se para o noroeste e chegam ao rio Oise, a leste de Saint-Quentin. A divisão blindada a cargo do jovem brigadeiro Charles de Gaulle tenta contra-atacar em Laon-Montcornet, mas os escuta da Luftwaffe impedem a tentativa, que acaba em retirada. No setor belga, as tropas do general von Reichenau ocupam Bruxelas, obrigando os soldados britânicos a retirarem-se para as costas do Canal da Mancha. Cambrai, Arras e Amiens vão sendo tomadas pelos tanques alemães, deixando atrás de si, no seu caminho em direção ao mar, um amplo corredor que separa cada vez mais os exércitos aliados do norte com os situados no sul de França. Dez dias depois da invasão, a 20 de maio, finaliza em Abbeville o caminho dos alemães em direção ao mar. O general Guderian dirige-se a Calais e Boulogne,
onde as tropas aliadas estão a retirar para Dunkerque. As duas cidades caem rapidamente em poder dos alemães. Asseguradas as costas do norte de França, Hitler ordena que os seus panzers se detenham em Gravelines, a 15 km de Dunkerque, lugar onde se encontram concentrados parte dos soldados aliados. Von Rundstedt aceita a ordem do Führer, visto que as suas tropas estão cansadas e desabastecidas devido à grande velocidade imposta por Rommel e Guderian no ataque. Tinham avançado em território francês mais de 400 km numa semana. Com 7 divisões blindadas alemãs rodeando leste e oeste e com o oceano atrás de si, os mais de 300.000 soldados que formam as tropas aliadas encontram-se encerrados numa área em torno a Dunkerque. A única solução é uma rápida evacuação através do mar. Os comandos britânicos estabelecem um perímetro defensivo na linha dos canais que rodeiam a cidade, onde se produzem duros combates com os alemães. Dunkerque resiste em agonia. A luta trava-se rua a rua e casa a casa. Pequenos grupos de homens, desesperados e encurralados, defendem-se numa guerra de guerrilha. O governo inglês e o novo primeiro-ministro Churchill estão desconcertados com a atitude de Hitler. A enorme maquinaria de guerra alemã pode acabar facilmente com o núcleo de soldados aliados em Dunkerque. No entanto, e de momento, não o faz, e os britânicos chegam a pensar que Hitler tentará a curto prazo uma trégua com eles. A verdade é que o líder nazi considera as tropas aliadas que se retiram para o mar como um objetivo secundário, visto que Göring lhe garantiu que a Luftwaffe impedirá qualquer tentativa de evacuação por mar. No dia 24, o Führer realiza uma visita surpresa ao quartel de von Rundstedt. Ambos estão de acordo que os blindados não cheguem a Dunkerque e se reservem para a conquista de Paris. Hitler está convencido de que a guerra acabará numas semanas e que os ingleses se verão obrigados a negociar. 2 dias mais tarde, os serviços de informação do exército alemão comunicam que os britânicos aproveitaram a paragem alemã e estão a evacuar os soldados aliados. Hitler ordena que tanto a aviação como os blindados empreendam a ofensiva para evitar que a operação seja levada a cabo. O vice-almirante Ramsay colocou em marcha a Operação Dynamo, ao mesmo tempo que o comando de caça britânico, a cargo de Sir Hugh Dowding, ordena aos seus aviões que façam todo o possível para manter livre o espaço aéreo sobre o Dunkerque. Os aviões ingleses e alemães enfrentam-se em duros combates que acabam com o abatimento de 176 aviões nazis contra 106 da RAF. O perímetro defensivo montado à volta dos canais do A, do Isère e do Scar serve de proteção à retirada de milhares de soldados do exército expedicionário inglês e do primeiro exército francês, que se agrupam ao longo de 34 km de costa na imensa praia a norte da cidade. Esperam impacientes a chegada dos escassos barcos que os levarão até navios ingleses
encarregados da evacuação. Os ataques da aviação alemã conseguem afundar 3 destroyers britânicos e outros 6 ficaram seriamente danificados, bloqueando o porto de Dunkerque. O almirantado, alarmado pelas perdas, ordena a retirada de todos os navios da Royal Navy que participam na evacuação. Sem eles, a Operação Dínamo seria impossível de levar a cabo, e as tropas aliadas ficariam abandonadas à sua sorte perante o poder alemão. O gabinete de guerra britânico cifra em 40.000 os soldados que podem salvar-se. No dia 28 recebe-se a notícia de que os exércitos belgas e o rei Leopoldo renderam-se a Hitler. Churchill não aceita os conselhos dos que lhe propõem uma negociação com Hitler e, numa longa intervenção no Parlamento, acaba dizendo: "Se a história desta ilha deve terminar, que seja quando o último de todos nós esteja estendido no chão e sepultado no seu próprio sangue." Depois de um grande silêncio, a Câmara rompeu em fortes aplausos. Não haveria nem rendição, nem negociação com a Alemanha. Lutar-se-ia até ao final. A reação do povo inglês não se fez esperar. No dia 29, cruzou o Canal da Mancha a frota mais estranha da história naval. Iates de recreio, barcos de pesca e rebocadores, entre outros, colocam-se ao serviço da operação de salvamento dos soldados que se encontram em Dunkerque. Pelo dia 31, a maioria dos soldados que esperavam nas praias de Dunkerque tinham sido transportados para os portos do sul da Grã-Bretanha através de milhares de barcos que efetuaram viagens de ida e volta durante a noite. Junho. No dia 1, o exército alemão encontra-se a apenas 6 km de distância dos soldados aliados que ainda permanecem nas praias. Apesar disso, os barcos ingleses continuam a chegar e a recolher homens. Às 11h30 da noite do dia 2 de junho, as forças aliadas que estavam em Dunkerque já tinham sido evacuadas. 300.000 homens tinham salvo a sua vida. Hermann Göring e a sua Luftwaffe não tinham podido evitar a evacuação, graças ao incêndio dos tanques de combustível do porto de Dunkerque, que cobriu o céu de um espesso fumo negro, e à heroica atuação dos pilotos da RAF, os aliados obtiveram a sua primeira vitória sobre a aviação alemã. No dia 4, as tropas alemãs ocupam Dunkerque e capturam 35.000 soldados franceses que tinham ficado a defender as suas posições. Churchill, consciente da possibilidade de uma invasão próxima da Grã-Bretanha e em alusão aos Estados Unidos, sentencia no Parlamento: "Não nos renderemos nunca. Continuaremos a lutar até que o novo mundo nos ajude." Em finais de maio, Roosevelt tinha iniciado um programa de defesa com um investimento de $1.000 milhões. Hitler está convencido de que os britânicos negociarão. "A França pagará a fatura. Mais tarde ajustaremos contas com os bolcheviques", comenta ao seu Estado-Maior numa reunião celebrada no quartel-general na Bélgica. A seguir,
ordena que se leve a cabo a fase final da defensiva que o levará à conquista definitiva de França. As 140 divisões alemãs que compõem a Operação Vermelho dividem-se em dois grupos. O B, comandado por von Bock, que lança uma ofensiva ao longo do rio Somme, até oeste de Paris, onde chega a 9 de junho. E o A, sob o comando de von Rundstedt, que corre junto ao rio Mosela e à linha Maginot, com a potência dos seus tanques, para ocupar a zona leste de Paris. No dia 6, as linhas de defesa de Paris, criadas pelo general Maxime Weygand, ao longo dos rios Somme e Aisne, foram varridas. Goebbels percebe que a vitória está próxima e anuncia pela rádio que o Terceiro Reich ocupará a França e, rapidamente, nos encarregaremos dos judeus. Churchill considera que a única esperança é a defesa da Grã-Bretanha e faz saber a Roosevelt. No dia 9, ordena que não se enviem mais aviões à França, ao mesmo tempo que se inicia a evacuação de soldados britânicos e franceses através dos portos de Le Havre, Cherbourg e Saint-Valery, com rumo à Inglaterra. No dia 10, Mussolini declara guerra à França e à Grã-Bretanha. O carniceiro ditador italiano tenta aproveitar a debilidade francesa para ficar com um pedaço do país, ao mesmo tempo que ordena